Meu Deus, sei que estás aqui neste lugar. Tenho vontade de chorar. Vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor meu Deus, enquanto eu viver. Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus, grande é o Teu poder. Quando oro de joelho, sinto em meu ser nascer nova vida que vem de Ti, ó meu Senhor. Vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor meu Deus, enquanto eu viver. Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus, grande é o Teu poder. Grande é o Teu poder. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
muito bom, né? Celebrar com júbilo ao Senhor aí, né? Hoje, né, na sequência de ontem falamos sobre alcançar os bebês, hoje alcançar as crianças, fazendo uma distinção mais ou menos assim, bebê até 2 anos, né? No máximo 3, e as crianças até 11, 12 anos, se varia, né, um pouco, mas a ideia é de que precisamos alcançar essas pessoas com o Evangelho. De 0 a mais de 100 anos. Não importa a cor da pele, não importa o estado social, precisamos pregar o Evangelho a todos. E, na verdade, esse trimestre ele diz isso, né? Alcançar as pessoas. Não ter medo de falar do Evangelho. E dentro da igreja também. Exatamente o que eu tenho afirmado aqui, né? Pregar o Evangelho é para o não crente e é para o crente. E é para a criança também. Né? Então, hoje, terça-feira, nós vamos pensar um pouquinho. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista com a irmã Maria Lúcia, que é a líder do Ministério Infantil. Ela vai contar um pouquinho sobre como alcançamos as crianças, né, com o Evangelho. Né? Sejam todos bem-vindos nessa transmissão. Você tem o chat aí, você pode dar o seu boa noite, se identificar, escrever. Hoje eu não respondo ao vivo, eu vou responder no próprio chat mesmo, não é? Mas você, seja muito bem-vindo, você e sua família, tá bom? Então, boa noite a todos que estão assistindo aí, seja essa transmissão aí que tem contagem regressiva para entrar, não é? O YouTube chama de estreia, quando o vídeo estreia, né? Ou você que assiste posterior aí, né? Tem muita coisa. Hoje nós vamos falar sobre o Templo de Salomão, né? Nós vamos ver aqui um vídeo em 3D. A gente vai aprender e vamos comparar, né, ao longo da leitura, Tabernáculo, Templo de Salomão, como nós chamamos, né? Não é de Salomão, né? Templo de Zorobabel, que também nós chamamos, que é a reforma, que foi a reconstrução do templo, e o acréscimo de Herodes, né? E tudo isso aí, quando a gente lê em Ezequiel, nós vamos ver lá o templo celestial, né? Como é que é isso? Então, é bênção. Sejam todos bem-vindos, Deus a todos abençoe, né? E hoje estamos aqui, 16 de junho, terça-feira, né? E nesse dia estamos celebrando ao Senhor e alcançando nossas crianças. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor é bom, como nós acabamos de cantar e ler. A sua fidelidade de geração em geração ela dura. Por isso te louvamos pelos teus feitos magníficos. Apresentamos essa transmissão ao Senhor, suplicando a tua graça, a tua misericórdia. Temos consagrando a energia elétrica, a internet, o tempo de cada um, a atenção de cada um. Ó Deus, abençoa, nós suplicamos cada lar que está agora, né? Cada celular conectado, alguns lares conseguem já colocar no computador, colocar na televisão. Isso é bom porque a família fica envolvida. Ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre todos. As famílias enlutadas trazendo consolo, as famílias adoentadas trazendo a paz, a segurança, a confiança. Ó Deus, os que estão com pessoas internadas, suplicando o milagre, a cura, ó Pai. Aqueles que estão preocupados com o amanhã, com o trabalho, com o futuro. Ó Deus, que a tua paz soberana, a tua graça venha reinar em cada coração. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Te damos graças por esse tempo. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Deus a todos abençoe. Seja bem-vindo, né? E vamos cantar mais uma música, né? Selecionar essas músicas foi legal porque eu pude lembrar do meu tempo de EBF, né? Claro que as gravações agora são mais bem montadinhas, né? Mas é o tempo aí, né? E essa música agora, ela fala... A primeira música foi baseada no Salmo 100, né? São músicas para crianças, né, gente? A verdade bíblica e o evangelho ali sendo anunciado. E essa agora fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sabão lava, mas o sabão não pode purificar os pecados, não. Então vamos cantar, então? O sabão. 1, 2, 3 palavrinhas. O sabão.
tinha. Eu não vou esconder nada de Jesus, pois só Ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa. O sabão lava, o sabão limpa. Amém. São verdades bíblicas. Está aí uma forma, né, de falar de Jesus para as crianças através da música, com uma boa animação, né? É um tempo também e de ler, quer dizer, se a criança ela já tem um entendimento, uma leitura, né? Refletir sobre o que se está ali falando, né? Então, daqui a pouquinho, a irmã Maria Lúcia vai dar uma entrevista para a gente, né? Nós gravamos essa entrevista com ela e ela vai falar um pouquinho sobre o ministério infantil, né? Vamos então à meditação de hoje, né? Nessa terça-feira. Nós estamos lendo, então, o primeiro livro dos Reis, né? Trabalhando que a igreja missionária ela alcança as faixas etárias. Então, ontem falamos sobre alcançar os bebês. Tivemos, inclusive, uma entrevista ao vivo com a irmã Silvia Coutinho, educadora Silvia Coutinho, da igreja, a primeira igreja batista em Santíssimo, né? Hoje vamos trabalhar com as crianças e vamos entrevistar a irmã Maria Lúcia, né? Que é a nossa líder do ministério infantil aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Não esqueça de colocar o seu boa noite, é o pedido carinhoso que eu faço, né? De se identificar, quem é que está assistindo aí, né? E eu ainda quero agradecer as expressões de carinho, recebendo parabéns ainda pelo dia do pastor, que foi domingo, né? E pelas orações aí, pelo carinho de todos, né? Então, é bênção de Deus. Então, hoje, nós estamos lendo os capítulos 4, 5 e 6. Daqui a pouquinho vamos comentá-los, né? E aí eu separei um versículo, como eu tenho orientado, né? Para reflexão e aplicação, né? E o versículo está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo, o seu filho, que porei em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Hoje lemos, né, nesse dia de hoje, nessa terça-feira de 16 de junho, sobre a administração de Salomão. A gente vai começar vendo, a gente começou vendo, né, e para quem vai ler, vai começar vendo, a organização da gestão de Salomão. Vocês veem pelo mapa, né? A gente vai rever o mapa daqui a pouco, e a ampliação do reino, ele tem um grande reino para governar, né? E também, capítulos principais, a construção do templo de Jerusalém, né? Ou templo em Jerusalém. Todo projeto de construção do templo, é importante ressaltar, é um legado do seu pai Davi, né? Davi queria muito construir uma casa para Deus, né? Mas ele fala com o profeta fala com Deus e Deus diz, não, ele tem muito sangue na mão, o filho dele vai construir. E Davi ficou feliz da vida, ele deixou tudo prontinho para Salomão, a planta, o material, né? E ali, então, ele se alegrou, né? Salomão, assim como seu pai, não era primogênito, né? Eles não eram, né, primogênitos, né? Mas desde criança, ele foi escolhido por Deus para ser rei e construir o templo. Nós podemos ver isso em 2 Samuel, que é a promessa, capítulo 7, 13, e no 12, 24 e 25, a qual o Senhor ama, né, a Salomão. Ele vai ser criado por Natã para ser, então, o novo rei de Israel. Crianças não param, não é verdade, gente? Eu tenho um de 7 anos que está aí, não é? Não para. Mas Deus tem um carinho especial por elas. Jesus disse, né, que as crianças, deixem vir as crianças, né? Alcançar uma criança com o evangelho significa ganhar uma vida, uma família e legado para o reino de Deus. Então é muito importante pensar nas crianças, né? A criança, se ela vem para a igreja, ela tem que vir para a igreja, ela não pode vir sozinha. Então os pais têm que trazer. Ah, mas ela é levada, ela não traga, não é? E assim, agora, os pais também, como todos nós, eu também sou pai de um garoto, de 7 anos, a educação é em casa. Ele chega na igreja, né, e ele não respeita, aí nós temos que parar para organizar, não é? E a igreja ela é parceira, a igreja não é entretenimento. Ah, vou deixar meu filho lá no ministério infantil, não quero perturbação. Não, não é assim. A responsabilidade é sua, né?
Inclusive a orientação que eu dou para trocar uma fralda, essas coisas, chamar o pai e a mãe, né? Ou mais a mãe ali, que às vezes o berçário também é um lugar de amamentação, né? Então todo cuidado é importante. E aí eu faço uma pergunta que foi feita para mim há muitos e muitos anos. Não para mim, mas para mim, né? Fiquei errado. Foi feita uma pergunta a alguém sobre mim, né? Que criança você deseja discipular hoje? Né? É uma pergunta, né? E aí começaram a olhar para as crianças e investir alguém de fora. Então, um irmão ter um garoto e começar a discipular, ajudando ali, sendo parceiro dos pais, é a igreja. Né? Deixa eu lhe contar essa história. Muitos já sabem, né? Eu fui nascido e criado numa comunidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte, Jacarezinho. E de 7 para 8 anos comecei a frequentar a igreja Batista Central em Jacarezinho, né? Um abraço aí para que eles estão assistindo da Central em Jacarezinho. E aí, lá, o trabalho com as crianças é um trabalho muito forte, né? Era um trabalho primeiro com a iberista. A iberista era aquela que estava no Iber, que nem mais Iber é hoje, né? O Instituto Brasileiro de Educação Religiosa, o Instituto Batista de Educação Religiosa. Então, a irmã Márcia, né, lá da primeira de Nova Iguaçu, começou a trabalhar ali como estudante ainda, depois a Eliane, né? E ali, então, puderam trabalhar com as crianças e isso era importante. Então, todo ano, alguém adotava uma criança espiritualmente para orar, para presentear, obviamente, né? E para discipular também. Claro que o termo discipular não era usado naquele tempo, mas era o que fizeram. Acreditar, investir, ir na casa dos meus pais que não eram evangélicos, né? Todo era um trabalho feito. Então, talvez você possa olhar para uma criança hoje. Sabe aquela criança arteira, aquela criança que não para? Pode ser um grande missionário, uma grande missionária, pode ser até um pastor, uma pastora, né? No sentido de proclamação do evangelho. Esse pessoal que não para quieto é corajoso, né? Às vezes só olha para quem está quietinho, que vai ficar quietinho a vida inteira, né? O pessoal fala que eu era meio sonso, né? Eu era bagunceiro, mas ficava na minha ali na hora, né? Não era tão agitado. Mas, na verdade, alguém acreditou em mim, viu que aquele menino que comandava as bagunças por trás poderia servir ao Senhor. Então, louvo a Deus por esses irmãos e irmãs. Quem sabe, uma criança hoje. Qual é a criança mais bagunceira da nossa igreja? Adote essa criança, ore por ela, invista na vida dela, seja um parceiro. Às vezes nem os pais são crentes, às vezes os pais são crentes também, né? Então, pensemos em alcançar nossas crianças. Amém, queridos? Vamos a mais uma música, mais um louvor. Esse aqui eu gosto muito, é do meu tempo de EBF também. Uma outra verdade bíblica sobre consagração. Jesus, ele quer a casa toda. A música diz, toque, toque, toque. 1, 2, 3 palavrinhas! Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque.
Amém, não é? É uma bênção. E é uma verdade, né? O que o inimigo quer? Uma brechinha. Sabe aquela expressão que se usa muito? Isso não tem nada a ver. Pastor, tá muito radical, calma, isso não tem nada a ver, né? E é isso aí que é a brechinha que ele quer. Agora, Jesus não quer brechinha, não, ele quer 100%. Então, isso é uma teologia muito importante, isso é doutrina bíblica. A vida cristã não é de brechinha. Brechinha é a vida de Satanás, né? Do inimigo, né? O inimigo ele não quer tudo. Ele só quer destruir sua vida. Para destruir a sua vida, ele só quer uma brechinha, né? Agora, Jesus, para abençoar a sua vida, você tem que se confiar plenamente nele, 100% dele, né? Não dá para acender duas velas, como dizem algumas religiões. Ou é precisa confiar em um só. Tá bom, gente? Que todos sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, então, hoje nós estamos trabalhando sobre alcançar crianças e eu separei aqui uma entrevista, né? Fizemos hoje com a irmã Maria Lúcia e eu quero passar essa entrevista na onde nós conversamos sobre o Ministério Infantil. Bom, fica atento que daqui a pouco, após a entrevista, nós vamos comentar os capítulos de hoje da Bíblia, não é? E no final ela vai fazer um apelo para você. Vamos então assistir essa entrevista? Pois é, meus irmãos, estamos aqui com a nossa Maria Lúcia, que é a líder do nosso ministério aqui da Primeira Igreja Batista. Né? E nós estamos aqui, ela está na casa dela, eu estou aqui na igreja. Né? Vamos conversar hoje as nossas leituras bíblicas. Nós estamos lendo e estamos trabalhando hoje uma faixa etária muito importante. Você já começou ontem falando dos bebês, hoje das crianças aí, né? Dizem que as crianças têm vários segmentos, até os 11 anos, mais ou menos, 12 anos. Então, estou com a nossa irmã Maria Lúcia. Essa gravação foi feita de dia. Vocês podem ver até pela porta dela ali que tem iluminação do sol. Mas é o nosso boa noite a você. Né? E quero começar cumprimentando a Lúcia. Ô, Maria Lúcia. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar trabalhando a ideia. Maria Lúcia, como é que a gente pode alcançar uma criança com o Evangelho? Algumas são alfabetizadas, outras, né? Começar pelo básico, como alcançar uma criança pelo Evangelho? Pastor, antes de mais nada, a gente tem que se revestir da armadura de Deus, né? Que é a palavra de Deus. A gente não se preparar antes, não é porque só gostar que eu vou, né? Tem que amar, tem que se preparar. Não pode chegar lá simplesmente por chegar, né? Achar como que é só um local para a criança ficar, e não é, né? Eu li em João 4,14 que fala: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. São palavras de Jesus, né? Que é a água viva, é a palavra que nós levamos para as crianças também. Não é diferente do que a igreja ouve lá dentro do templo, só de uma linguagem diferente, adequada para a faixa etária da criança. Mas a palavra de Deus não é diferente de outra, é a Bíblia que nós usamos. E o que vai ficar eternamente, é uma sementinha que vai ser plantada. Né? E dessa forma, a gente, levando a palavra de Deus, a gente vai alcançar. Parece que não, mas que eles estão brincando, às vezes conversando entre si, mas estão ouvindo. E se em algum momento elas vão demonstrar isso. E através disso a gente alcança. Nada se perde. Uma criança ela não pode ir sozinha à igreja, né? Os pais precisam levar, né? E a Bíblia diz que o papel de educar os filhos nos caminhos da palavra de Deus é dos pais. A igreja ali, ela é parceira, né? Ela complementa. Então, como é que os pais podem alcançar os seus? É da seguinte forma, né? Eles, antes de mais nada, eles têm que estar lá, né? Ele tem que ser exemplo. Porque cobrar é uma coisa, né? Vai, depois eu vou, ou vai e traz alguma coisa. Pode até acontecer que dê certo, em algumas partes dão certo. A gente vê crianças que são alcançadas por Jesus e depois levam suas famílias. Né? A gente ouve testemunhas sobre isso. E criança também fala de Jesus e prega de Jesus. A palavra não volta vazia. Mas os pais, eles têm que dar um exemplo. Se forem cristãos, os dois, principalmente, têm que chegar no horário, cumprir o horário da escola bíblica, cultos,
Porque chegando atrasado, isso não é um bom exemplo. Né? Chegar com a lição já dada, ou interromper uma lição, desvia a atenção. A gente sabe que adulto já desvia a atenção. Imagina uma criança, né? Está no meio de uma história bíblica, aí abre a porta, aí chega correndo. E sabe como é que é criança, né? A criança é muito, muito verdadeira, muito sincera. E ela não vai pedir licença, sentar quietinha, né? Eu acho que os pais começam aí, como exemplo, sendo os primeiros a fazer o que é certo. Vão embora, está na hora, porque enquanto é pequeno, né? Mais tarde, o amanhã pertence a Deus. Tem que ser o agora. Tem que levar. Não tem essa, não quero ir, quero dormir. Não, nós vamos. Acorda mais cedo, vai conversando, né? Numa boa e leva. Pode até chegar um pouco assim, chateada, mas quando chegar lá passa. A gente vê isso na sala. Às vezes entra invocadinho no cantinho, mas logo passa. Tem que levar. Essa é a parte dos pais, pastor. Tem que levar a criança. Falo muito. Se a criança bagunçar, pastor, não, leva assim mesmo. Não vai pegar o hábito, né? Isso. Sim. Como a igreja, então a gente entende pela Bíblia que cabe aos pais ensinar, pregar o evangelho e testemunhar, né? Pais crentes, né? A gente vai chegar nos pais não crentes. Mas como a igreja pode ajudar os pais a alcançarem seus filhos como o evangelho? Daria uma orientação para nós aí. Eu vejo, pastor, que a igreja tem assim um valor muito grande, né? Como pregadora, assim, a igreja em total, né? Do evangelho. Tem que investir. Não adianta, assim, dizer, cada um busque. Não vai adiantar porque eles não vão ter tempo para buscar. A igreja pode investir em trazer pessoas, assim, para falar, trazer uma palavra aos pais. Porque, às vezes, uma pessoa de fora, às vezes, surte mais efeito do que uma de dentro, que está acostumada, tem o hábito de conversar todos os domingos. Às vezes, a gente se conhece muito, conhece até um pouco da vida particular, né? Que a gente se abre com os irmãos. E, às vezes, uma pessoa de fora trazendo uma palavra, né? Eu acho que surte bastante efeito. A igreja pode ajudar nesse ponto, trazendo palestrantes, pessoas assim específicas, formadas, com formação específica para falar para os pais. Assim, principalmente se for evangélico, que tem a palavra de Deus antes de tudo. Porque não adianta ser só um profissional da área que não vai mencionar a palavra de Deus ou usar a Bíblia. A gente usa a Bíblia como padrão, como exemplo. Então, é nesse caminho, tem que ser principalmente cristão, de preferência, né? Tem pessoas boas, sim, que eu conheço. Pessoas especializadas, assim, que formadas, muito legais, mas que não conhecem Jesus ainda. Nesse sentido aí. Bom, agora eu queria falar sobre os pais que não são crentes. Criança, né, que um irmão conhece, ou igreja. Por exemplo, eu comecei a frequentar a igreja 7 para 8 anos. Meus pais não eram evangélicos, a família era contra evangélico aí. Minha mãe, né, foi assim, né, uma irmã da igreja, foi muito carinhosa com a minha mãe, né, e aí convenceu minha mãe, convenceu não, foi o Espírito de Deus atuando ali, né, que ela permitisse eu frequentar, visitar a igreja batista, né. Mas como alcançar os pais, crianças, cujos pais não são crentes, né, não são evangélicos, né? O que poderia nos orientar aí? A gente vem trabalhando assim em questão de evangelização de crianças. Algumas igrejas não fazem mais que a EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Esse ano a gente está estudando aí alguma coisa para fazer gravado, né? Estou conversando com a Renata, a Rosileia, para a gente não deixar passar assim em branco. Porque às vezes eles vêm, algumas vêm pelo lanche, umas crianças bem simplesinhas, né? E ali elas são alcançadas com o evangelho, né? Leva a palavra, a semente fica plantada. Eu acho que a gente tem que orar por essas famílias, antes de mais nada. Porque para convencer no dia de hoje, fica difícil. Muito complicado. A gente vê muita coisa feia, infelizmente, muitos exemplos feios, né, que as pessoas colocam, né, guardam, não deveriam, mas infelizmente, né, as pessoas são humanas e guardam. Aí a gente vai falar do amor de Cristo e a coisa é um pouco misturada, né, mas nós temos que investir na palavra de Deus, conquistá-las com carinho, com amor, para poder nos aproximar sem preconceito.
Tem que deixar de lado o preconceito. Às vezes a pessoa tem vários defeitos, eu também tenho, todo mundo tem, ninguém é perfeito. E deixar o preconceito de lado e investir na palavra de Deus. Porque para conquistar está complicado, mas não podemos desistir. Né? Até conseguir um estudo bíblico na casa dessa pessoa, para a pessoa abrir a porta, para a gente falar de Jesus fica complicado. Só através do amor mesmo, do carinho, da compreensão e entender. Às vezes até dar razão para essa pessoa, para poder conquistá-la. Aí depois o Espírito Santo vai trabalhando. Porque não é a gente que faz a obra, né? A gente leva a palavra, deixa a semente e o Espírito Santo trabalha. Entrega nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, é claro, né? E a gente não pode também ficar parado, sentado, satisfeito. Tem que fazer a nossa parte. Com muito amor, pastor. Eu vejo que é possível, porque Deus é o Deus do impossível. Eu ainda creio, eu creio mesmo, que muitas almas podem ser salvas, com bons exemplos, com carinho, amor e dedicação. Dá para alcançar sim. Eu queria uma palavra final sua, Lúcia. 2 palavras. Primeiro, aquele irmão, irmã que está assistindo aqui a transmissão, de repente falou assim, será que eu posso ajudar de alguma forma o ministério? Né? Palavra encorajando. E a segunda palavra, palavra final, as crianças, né? E aos pais aí que chamem, né? Filhos aí, né? Para a Lúcia. Então, primeiro eu queria que você falasse para o irmão da igreja, para a irmã, de repente acha que não tem nem jeito, né? De repente, né? Quem sabe, né? Um voluntário ali pode ser ali ajudar, daqui a pouco pode ser com treinamento um professor, né? E por fim, uma palavra às crianças que estão te ouvindo. Você vai orar por elas também. Tá bom, pastor. Eu vejo assim, às vezes a pessoa fala, eu não levo jeito, eu não tenho paciência, não é meu dom, né? Porque o dom é importante, tem que ter o dom. É muito importante, sim. Eu creio nisso, porque eu sei o que é isso. Mas quem capacita é Deus. Se tem amor no seu coração, tem disposição, nós temos os grupos que tem como ajudar, tem pessoas capacitadas na igreja, dentro da igreja mesmo, não precisa ser pessoa de fora. Dentro da nossa igreja tem muita gente que pode ajudar. Ali o que conta mais é o compromisso. O compromisso, a partir do momento que a pessoa assume, não pode, eu assumi, mas não vou poder ir, às vezes desmarca em cima da hora, porque às vezes acontece, né, um imprevisto, isso pode acontecer, mas não sempre, né? Porque nós podemos ajudar. Tem pessoas na igreja que têm como ajudar. Às vezes, não sei como contar uma história para criança, mas nós temos pessoas que podem ajudar nesse ponto. Tem gente lá que está se esforçando, né? Que, não levo jeito, eu perco a paciência, não escuta, a criança belisca o outro, quer brincar, não quer ouvir, tem que ter paciência. Mesmo no cantinho dela lá, ela está ouvindo. Às vezes olha de ladinho, isso acontece, às vezes é uma pirracinha, mas isso, quando a pessoa tem amor, consegue, que Deus ajuda. E mais à frente a gente vai ver o resultado que deu certo. Eu vejo alguns adolescentes hoje na igreja, conheci pequenininho, tudo com 4, 5 aninhos, estão na igreja, outros não estão. Mas a semente está plantada, eu creio nisso. Hoje não estão, mas a semente está lá. Um dia eles vão dizer, eu ouvi essa palavra da tia Maria Lúcia, como ouço hoje. Né? Chamam de tia, crianças hoje com... tudo já tem filhos, já me considero tia-avó, né, de muitos ali, e eu fico feliz com isso, e eu sei que a semente está plantada, quando me vê e me beija, me abraça, eu sei que a semente está lá, estão afastadinhos, mas eu oro que um dia o Senhor vai resgatá-los, estarão de volta, não podemos desistir, né? E Deus capacita. As nossas crianças aí, uma palavra, né? Já que já chegaram aí, já estão ali perto do papai e da mamãe, da vovó, do vovô, uma palavra final e orar por elas também nesse. Tá. É que não desistam, crianças, não desistam da tia Lúcia, da tia Joelma, tia Renata, tia Mônica, tia Rosileia, nós estamos lá, tia Júlia também está sempre ajudando, tem um pessoal que está sempre lá nos ajudando quando a gente precisa, tem a Yasmin, que está sempre se oferecendo, está um pouquinho, já trabalhou bastante conosco diretamente, está um pouquinho longe, tia Gisele, tia Cris, todas as pessoas estão dispostas a ajudar vocês. Não desistam, cheguem no horário, acorda a mamãe e o papai, fala, está na hora, vamos embora para a igreja, vamos embora ouvir a palavra de Deus. Pois é importante ter vocês lá, a gente ama quando vocês chegam no horário, até atrasado, a gente gosta, mas quando chega no horário é melhor ainda.
Fiquem com Deus. Tia Lúcia está com saudade de vocês. E a gente está fazendo o possível para enviar mensagens para vocês. Fica com Deus. Deus os abençoe grandemente. Beijinhos para vocês. Orar? Vamos orar, pastor. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar falando contigo. Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, seja com a minha vida, com o meu lar. Obrigada por tudo, por cada manhã que o Senhor me concede. Senhor Deus, te peço, em especial pelo Ministério Infantil, e pessoas, Senhor Deus, que tocar no seu coração a vontade, o desejo de trabalhar com as crianças, pois o futuro delas não é amanhã, é hoje. Nós precisamos delas hoje na igreja. O amanhã o Senhor proverá. Obrigada por tudo. Mais uma vez agradeço pela nossa igreja, pelo pastor Alexandre que está à frente, os outros 2 pastores, abençoe suas famílias grandemente, pastor Ricardo, pastor Roberto. Abençoe, Pai, a liderança da nossa igreja, pois eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Obrigada por tudo, eu que eu te agradeço, em nome de Jesus. Não porque sou merecedora, com perdão dos meus pecados. Amém. Obrigado, Lúcia. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Vamos orar, né? Para que mais gente, mais pessoas sirvam, né, a Deus. É verdade, eu que agradeço a oportunidade. Fica com Deus, um abraço na família. Tá aí, né? Entrevista com a irmã Maria Lúcia, não é? E muito bom aí. E é um despertamento. Da verdade, meus irmãos, alguém uma vez falou assim, pastor, tá falando desses grupos aí, qual o projeto que o senhor tem? Eu falei, não tem projeto nenhum, meu irmão. Quero que cada um de nós tenha consciência de alcançar as pessoas. Não é programa, são pessoas, né? Amar essas pessoas, para nós é fundamental. Bom, nós vamos aqui agora aos comentários da leitura de hoje, né? Mas antes, mais uma música. Vamos lá? Né? A gente está falando de criança, né? E essa daí, né, era para ter tocado no domingo, né? E ela fala sobre o meu bom pastor é Cristo, porque no dia do pastor tem que lembrar que o pastor maior é Cristo Jesus, né? Então vamos aí com mais essa música com as crianças. Vamos lá, garotada? Vamos cantar? 1, 2, 3, palavrinhas! Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei.
no tempo de EBF, que já faz muito tempo, né? A gente ali trabalhava bancos, né? Cada um cantava um coisa sempre, meu, aí fazia lá. Era uma época boa, né? Muito boa aí. Deus continua abençoando a cada criança de nossa igreja, a você criança, aos pais, né? E a igreja não está parada, a igreja tem trabalhado, tem se dedicado, né? O prédio pode não estar por motivo de saúde, mas temos nos encontrado virtualmente. De vez em quando a gente se encontra, né? Uma saída necessária, às vezes numa farmácia, ou no mercado, ou numa padaria. Né? Então isso é importante ver. E sempre aquele cuidado aqui na igreja, sempre de máscara, álcool, gel. É uma doença que nós não sabemos muito, né? Ah, pastor, mas pode estar perdendo tempo, está sendo enganado. Meu irmão, também não sei, né? Mas eu tenho um compromisso com a vida, sua vida, né? Não só a vida eterna lá no céu, mas a vida aqui na terra, a vida em abundância. Então, nós vamos trabalhar pela saúde sempre, sempre, né? Como diz aí a música aí. Então, vamos aos capítulos de hoje. Nós estamos aí lendo o 1 Reis. Hoje uma leitura bem grande, né? 4, 5 e 6. Da manhã vai ser maior ainda, né? Porque ela é grande porque ela tem os capítulos descritivos. Como eu não leio aqui tudo, às vezes tem passagens que não tem jeito, eu tenho que ler com você. Mas a ideia é trabalhar com você aí. Vou usar algumas imagens, né? Algumas figuras, alguns pequenos vídeos para tentar ajudar a esclarecer, tá bom? E aí é importante você acompanhar o desencadeamento, né? Que é a ideia do tabernáculo para o templo de Salomão, a ampliação, né? Isso é importante, né? Nós vamos trabalhar alguma coisa aqui nesta noite, tá bom? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 4, e mais uma vez, para quem chegou, né, dá o seu boa noite aí, essa transmissão ela é gravada, né? Mas eu posso responder pelo chat onde eu estiver aí, né? Nessa terça-feira, 16 de junho, tá bom? Você é de outra igreja, por favor, se identifique se desejar, não é? É um pedido que eu faço. Se não é de nenhuma igreja, sejam todos bem-vindos. 1 Reis, capítulo 4, então, nós lemos que o rei Salomão, então, reinou sobre todo Israel. E aqui tem a relação da equipe dele, né? O staff dele ali, não é? E os seus altos oficiais, como a tradução aqui diz, né? Então, Azarias é o sacerdote, é o sumo sacerdote, no caso, né? Ele tem os secretários, tem o cronista, Benaia é o comandante do exército, Zadok e Abiatar também eram sacerdotes, né? Azarias, filho de Natã, era governador-chefe, né? Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. E aqui, então, você vê o staff do rei, né? Salomão também tinha 12 governadores em todo Israel que forneciam mantimento, né? E cada um fornecia durante um mês. Então, eles colhiam, né, das regiões e enviavam, então. Então, olha só que interessante. Como é que era o imposto? Uma vez por ano, você doava ali o seu alimento e ele era enviado ali ao rei. Então, tem o nome aqui, né, Ben-Hur, né? É um nome hebraico, né? Inclusive, tem um filme, né, chamado, muito bom, aliás, o filme Ben-Hur, né? Eu gosto mais do antigo, com todo respeito ao filme novo, né? Porque naquele tempo... Bom, deixa pra lá, vou falar de filme, né? Hoje tem tecnologia, né? Mas naquele tempo era com as pessoas mesmo, né? E tem aí, né? Todos os governadores aí, né? E ele vai, então, aqui em detalhe. Existem alguns detalhes aqui, mas eu não vou me prender, não, né? E você vê que alguns nomes são importantes, alguns detalhes ali, não é? Bom, a prosperidade do reino de Salomão. Deixa eu trabalhar aqui com vocês de novo aquele mapa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o mapa, né? Ele é pequititinho aí na televisão, mas é fácil entender. O reino de Saul é o vermelho. Vocês querem... mas por que o reino de Saul é o vermelhinho? Porque o Saul conseguiu o feito de diminuir os domínios de Israel. Ele conseguiu isso. A tragédia do seu governo foi tão grande, ele conseguiu diminuir. O mais azulzinho para lilás é a extensão de Davi, que Davi passa para Salomão. E a extensão verde lá em cima é mais um domínio de Salomão. Salomão amplia o reino, né? E ele vai ter, inclusive, navios. É o único registro que nós temos. Era tão próspero que ele tinha uma frota naval, né? Ele diminui a pressão, os filisteus ficam aí com um tantinho só aí,
Isso é muito importante para a gente poder entender aí, não é? Que era realmente uma amplitude muito grande, né? E o povo de Israel era tão numeroso como a areia que está na praia. Então, eles comiam, bebiam, se alegravam, né? Dominava sobre todos o reino do Eufrates, até a terra dos filisteus, até a fronteira, né? Vamos voltar no mapa aqui. Se você olhar lá no sul, né, ele vai até o Egito. Né? Ele está ali no Sinai, né? Então ele está na fronteira realmente ali, não é? Isso é importante. E esses reinos pagavam tributos a Salomão. Isso ajudou também a Salomão a enriquecer, né? E ele tinha uma provisão diária, meus irmãos, olha só, 3.000 quilos da melhor farinha, 6.000 quilos de farinha, né? 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, veados, gazelas, corços, animais bem tratados. E Salomão dominava sobre tudo. Então, a percepção é que a amplitude do reino de Salomão é consequência da fidelidade do seu pai Davi e da sua fidelidade. E da humildade dele impedir não riqueza, mas pedir sabedoria, né? Então isso é muito importante. Salomão também tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra, 12.000 cavaleiros. Então, eu quero relembrar a você que Israel, quando entrou na terra, Saul, por exemplo, só tinha ele e Jonatas espada. O povo não tinha espada, lutava com uma pá, lutava com um pedaço de pau, né? As batalhas eram ganhas pelo Senhor. Claro que hoje o aparato militar de Salomão é muito grande. E aí você pensa, bom, agora os caras são poderosos. Aguarda um pouquinho. Vocês vão ver que ter todo esse exército, toda essa tropa de elite não adiantou nada quando o rei leva o povo ao pecado, né? A gente vai ver isso aí, né? Havia então nada deixado para faltar ali, né? Então tudo ali era muito grande. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Era tão grande que, maior do que todos os homens do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábios que Etan, o Ezraíta, que Emã. Está aqui. Está aqui, ó, Salmo 89. Esse é um salmo muito interessante que foi escrito por Emã, né? Etan e Emã, e é o único salmo, é o salmo mais triste que nós temos. Ele não tem aquele final, né? E agora, né? É muito interessante. Aí um dia, eu já até preguei, eu acho, na igreja aqui sobre o Salmo 89, né? E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Ele compôs, segundo aqui, 3.000 provérbios, né? Aí tem aqui, né? São 2 livros, né? Nós temos, chegou até nós. 5 foi os seus campos, foram 1.005 cânticos. Ele falou sobre plantas, sobre o cedro, falou sobre os animais, falou sobre a mulher também, né? Sobre o casamento, né? E de todos os povos, gente vinha ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão, e também mensageiro de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então, meus irmãos, nunca antes na história de Israel foi o ápice da monarquia, né? Riqueza, poder, poder bélico, um rei super inteligente, mas ele vai cair. Infelizmente, o sucesso, o auge, é venenoso muitas das vezes, não consegue lidar, né? Bom, esse é um início meteórico, né? Então, no capítulo 5, né, nós vamos ler até o 6 hoje, ou meditar até o 6, Hirão, rei de Tiro, ele enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido rei em lugar de Davi, né? Hirão era amigo de Davi, né? Então, ele diz assim, aí ele vai levantar uma questão com o rei de Tiro, né? Tem que é importante aqui, né? Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que se viu envolvido, até que o Senhor o pôs, seus inimigos, debaixo dos pés dele. Porém, a mim, Deus tem me dado, o Senhor tem me dado descanso a todos os lados. Não há inimigo nem adversidade alguma. Ah, meus irmãos, você talvez diga, que bênção. Mas isso é perigoso, porque acomodou, né? Ele esquece de Deus, né? Não voltou ao primeiro amor, como nós diríamos, né? Tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo, seu filho, né? Nós lemos lá,
e porei em seu lugar no trono e vai edificar uma casa a meu nome. Agora, ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Na época, era melhor madeira que cupim não morde, né? Não come. Os meus servos, eu vou pagar o salário deles. Você sabe que o meu povo não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. O rei então ouviu isso e se sentiu muito orgulhoso, né? E disse: bendito seja o Senhor que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo, né? Irão enviou então mensageiros a Salomão e disse: ouvi, farei tudo o que você desejar, vou dar a melhor madeira, né? E farei com elas vão ser conduzidas em jangadas, serão desamarradas e você receberá, não é? E você vai me pagar aqui o preço que é justo, né? Então o Irão deu a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, segundo o que queria. E Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para o sustento da sua casa, 400.000 litros de azeite de oliva puro, e fazia de ano em ano, era o tributo, né, ao pagamento em troca disso, né? O Senhor deu sabedoria a Salomão como o tempo tinha prometido, né? E houve paz entre Tiro e ali Salomão, né, Israel. Preparativos para edificar o templo. Então o rei Salomão formou uma leva de trabalhadores, né, forçados, no total de 30.000 homens, né? Então ele vai utilizar ali os trabalhadores forçados. O que são? Eles são escravos? Sim, porque lembremos-nos que o sistema trabalhista era ou você tem terra e é dono, ou você não tem terra e é escravo. Não tinha muita opção ali. Claro que a escravidão, havia níveis de escravidão, né? Esses aí trabalhavam, né? E recebiam também ali, não é? Salomão tinha 70.000 que levavam cargas, 80.000 que talhavam pedra, era muita gente trabalhando ali, não é? E ali ele tinha 3.300, só de dirigentes de obra, ali, mestres de obra, 3.300 mais ou menos, né? Então teve pedras preciosas, o templo ele é suntuoso, a gente vai ver nas imagens daqui a pouquinho, né? Então, no capítulo agora 6, começa então a edificação do templo, né? Eu estou pulando, meus irmãos, devido às descrições que você já leu ou vai lendo, e com as imagens eu vou tentar explicar aí, né? No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, porque o primeiro mês é o mês da Páscoa, começou a edificar a casa do Senhor, né? E aqui tem a descrição da casa, ela é bem maior do que o tabernáculo, a gente vai ver a comparação, né? Mas nem vai se comparar a ampliação de Herodes, mas isso é um dia de cada vez, né? E aqui então tem a descrição, né? O lugar santo, né? Que é o lugar onde o sacerdote entra, ou os sacerdotes podem entrar, né? Toda a descrição de pedras. E aqui eu quero separar alguns pequenos detalhes, né? Não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou outro instrumento de ferro. Tudo era de encaixe, tudo muito bem preparado, super organizado, né? E isso ajuda muito, né? Salomão construiu o templo, né? Colocou alto nível ali. E a palavra do Senhor veio a Salomão: quanto ao templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, nos meus juízos, guardar os meus mandamentos andando neles, cumprirei com você a minha palavra, a qual falei com Davi, seu pai, e habitarei no meio de Israel. Claro, meus irmãos, que hoje não tem mais templo, não precisamos de templos, né? Nesse sentido aí, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Também, claro, não vamos acabar, né? Eu estou aqui no prédio da igreja nesse momento. O prédio é importante, tem que ter a manutenção dele, mas não nessa visão. Hoje o cuidado é com a nossa vida espiritual, né? O Santo dos Santos, que é aquela parte que só o sumo sacerdote pode entrar, né? E ele vai falar também que é toda coberta de madeira, os fundos, né? Que é o Santo dos Santos ou o Santíssimo, né? Onde fica a arca da aliança ali, né? E mostra que ele tem ali os espaços, né? A medida. E revestiu, e aqui é o detalhe, revestiu de ouro todo o interior do templo, né? Que estava diante do altar. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins bem grandes, vocês vão ver até nas imagens, né? De madeira de oliveira ali. Não que se adorava os querubins, mas era a ideia de que Deus estava ali falando, né? E é coisa grande, olha, media 22 metros. A única autorização que eles têm são os bois, a gente vai ver na entrada, né? Touros e os querubins, né? Então ele coloca ali, cobriu de ouro os querubins,
né? E em todas as paredes ao redor do templo, dando as partes, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Era um negócio muito bonito, né? Dizem até que a Igreja Universal estudou com engenheiros aqui, fez uma réplica lá em São Paulo. Eu nunca fui, não sei se você já foi, mas seria uma réplica bem próxima dessa realidade de Salomão, que é diferente dos outros templos. A gente vai ver aí, né? Tem uma entrada do Santo dos Santos, né? Uma porta dupla de madeira, né? E ali, então, vai trabalhar ali, né? Tem os átrios, né? E então, no 4º ano, no mês de Zif, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, a ideia da primeira pedra, né? E o 11º ano, no mês de Bu, quer dizer, o tempo foi concluído, como levou 7 anos para edificá-lo, né? Vai ver aí algumas imagens aí do templo, né? Vamos separar aqui, deixa eu me organizar aqui para colocar aqui algumas figuras, né? Então vamos ver aqui, essa é a primeira imagem que eu quero trabalhar com vocês, né? Talvez não dê muito para que você perceba, não é? Mas é uma imagem, o templo ele é bem maior do que o tabernáculo, todo por dentro dele é de ouro, né? E isso daí tem os espaços. Deixa eu ampliar um pouquinho, eu quero ler com vocês aqui, né? Um pouquinho, só para a gente poder ler. Vou tirar o rosto aqui para que você não... Aqui. Tirar a câmera. Agora sim. Então, você tem aí, né, uma organização do templo e você, não sei se consegue ler aí, né, na ordem aí, a numeração, né, do Santíssimo, do Santo, né, todos os espaços do templo aí. Vocês vão ver melhor quando chegar na figura, né, ali do templo ali de Salomão. Então vamos ver então esse pequeno vídeo. Eu vou narrar esse vídeo para que você possa entender então um pouquinho o templo, né, como ele era bem luxuoso mesmo. Bom, esse projeto ele foi feito, né, por um arquiteto que estudou a Bíblia e até serviu de base até para algumas construções, né? É o templo que nós chamamos o Templo de Jerusalém, e ele vai substituir o tabernáculo. Ele é muito grande, né? Mas vocês vão ver que tem coisa maior ainda. Então você entra, ele é todo murado, né? Você tem essa entrada aí principal, que é o pátio do templo. Estão ali que, nessa parte aí, os sacerdotes falavam, né? O povo ia ali para adoração. Então é um pátio ainda aberto, né? E alguns até as mulheres podiam entrar. Essa é a entrada para o templo, né? Não é o templo, é a parte externa. Agora é a parte interna do templo. Aí você tem os candelabros, né? Que é o lugar santo, que é o lugar só para os sacerdotes, né? As menorais aí, né? Do lado você vê a mesa, né? À sua esquerda e à sua direita, a mesa com os pães da proposição. E aí os 2 querubins na entrada, né? E a Arca da Aliança. Claro que ali tem uma porta, tem um véu. A Arca da Aliança toda banhada em ouro. E dentro dela tem as 2 tábuas, né? Das 10 mandamentos. Também o maná. E também a vara de Arão, né? O cajado de Arão ali, né? Essa é uma visão do alto, tá vendo? Então o povo fica aí nessa praça aí, né? E ele não pode entrar naquela porta. Então é diferente. Aqui é o altar do sacrifício, né? Aqui são os bois, animais, são holocaustos, são ofertas queimadas, né? Então você pode perceber aí toda essa parte aí importante aí, né? Fica caminhar aí. O que mais aí? Esse é mais um outro detalhe do pátio, né? Uma visão lateral do pátio, né? Uma visão do alto aí. A parte do templo é lá atrás. Aqui é a parte de fora do templo, tá bom? As festas, né? E mais uma vez aí em templo, né? E você vê ali as colunas. E é porque não dá para perceber ali, né? Os desenhos dos querubins, né? Que é do lugar santo. Para a entrada. E lá no fundo, claro, não tem a cortina aí, né? O Santo dos Santos aí, né? Então, é só para você ter uma ideia realmente do templo. Eu vou voltar a falar sobre isso, porque eu vou precisar depois fazer com você a comparação tabernáculo, templo de Salomão, né, que a gente chama. Ele vai ser destruído, tudo vai ser roubado, destruído, derretido. E aí vai ser reconstruído um templo mais modesto com Zorobabel, né, que é o governador, também da tribo de
tá? E ele vai ser totalmente ampliado por Herodes. Vai ser destruído também no ano 70, né? E é claro que tudo isso é a estrutura, uma base de planta celestial, né? Então, eu quero trabalhar com vocês aí. Então, o templo é muito grande. Amanhã eu devo mostrar algumas outras imagens do templo de Jerusalém também, né? Muitas imagens a gente vai pesquisar hoje, né? Elas são do templo lá de São Paulo, que dizem então que é a réplica, né? Mas fica aí a orientação. O que é o mais importante aí, né? Aplicando a lição, então, Salomão era uma criança, foi chamado, né? E agora ele honra seu pai. Então é muito importante, queridos, essa relação pai e filho é legado. Então investir numa criança é investir no futuro, né? Isso é tão importante poder investir aí no futuro, né? E uma criança. Pessoas investiram em mim, né? Eu tenho agora por dever também, gratidão, investir em outras crianças também. Bom, que Deus a todos abençoe. Obrigado, irmã Maria Lúcia, pela disponibilidade. Amanhã nós voltamos falando sobre adolescentes, né? Então vão ter algumas surpresas aí. Já não vai ter a música de criança, né? Mas vamos terminar com a música de criança, né? E eu gosto de todas elas assim, mas eu gostei muito, né? Eu gosto muito do sabão, né? Então, sabão, tomar banho, né? O sabão não purifica. Qual é a teologia por trás dessa música aí? Meus irmãos, só Cristo pode perdoar pecados, só Cristo pode tratar a nossa vida, né? Então vamos orar, encerrando então essa transmissão. Deus a todos abençoe. Deixe o seu boa noite aí, deixe a sua mensagem também, bom? E assista esse vídeo e depois a gente vai explicar durante a semana o Templo de Salomão com mais alguns detalhes, porque eu preciso fazer a comparação, né? Quando chegar lá em Ageu e Zacarias vai demorar um pouquinho ainda, tá bom? Acho que Deus a todos abençoe. Cada crianças, vou embora não. Vamos cantar junto aí a música do sabão aí. Ritmozinho bem legal pra gente. Bom, oremos. Pai, te louvamos por essa noite, pela tua graça, pela tua bondade. Pedimos uma noite de paz, de descanso. Obrigado pela tua palavra, pela irmã Maria Lúcia, cada professor do nosso Brasil, cada pai, cada mãe, cada criança. Possamos alcançar as crianças de dentro, as crianças de fora, por assim dizer, levando a tua palavra. Damos graças pelo teu cuidado e proteção. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Pedimos a tua bênção para cada família que está assistindo e aquelas que estão passando por dificuldades também. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Beijo e abraços em todos, que Deus abençoe. E amanhã nós voltamos. Adolescentes, amanhã seguindo a leitura em 1 Reis ainda, ok? 1, 2, 3 palavrinhas! O sabão lava! O sabão limpa! O sabão lava! O sabão limpa! Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez.